Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Entrando aí na sua telinha, semana de 14 a 20 de junho e o Moral de Notícias. Atirador de Orlando se radicalizou sem orientação externa, diz polícia. Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Cunha. Capriles cobra de Serra posição assertiva do Brasil sobre a Venezuela. Após aprovação do parlamento, Hollande ratifica acordo climático e veja bombas reveladas pela delação de Sérgio Machado. E claro, uma vez lido aí o mural, né, como sempre, vamos para aquela aula de destaque. Então vamos lá para a aula de destaque dessa semana, que é o atirador de Orlando, né? Esse massacre que ocorreu nos Estados Unidos, está sendo considerado aí o maior massacre em número de pessoas mortas por tiro, e não poderá ser considerado um ataque terrorista. É muito diferente, claro, isso é sempre bom aqui a gente lembrar, né? Eu, principalmente, não vá fazer confusão com o que ocorreu em Paris, né, no ataque ao jornal Charlie Hebdo e também ao famoso, né, e maior ataque terrorista na França no dia 13 de novembro do ano passado, que realmente tem ligações com os grupos terroristas, não é? O ataque ao Charlie Hebdo tem ligações com a Al-Qaeda, a Al-Qaeda do Iêmen, e o ataque também em Paris em novembro tem ligações com o Estado Islâmico, não é? O ataque ao Charlie Hebdo, esses terroristas são considerados lobos solitários, e o ataque de novembro, em Paris também, já é considerado aí uma espécie de franquia, né? Os caras se reuniram lá, obtiveram armas e dinheiro, montaram um esquema que infelizmente deu certo e fizeram o ataque. Esse em Orlando, cujo atirador usou metralhador AK, revólveres, né? Uma arma de alto poder de destruição, o cara fez isso sozinho, né? Inclusive nós temos aqui, deixa eu mostrar para você, a foto desse senhor, né, desse rapaz, que acabou provocando a morte de 49 pessoas, pelo menos até agora, né, 49 pessoas, mas, como já lembrei, vou frisar novamente, não tem ligações nenhuma com o Estado Islâmico. O depoimento do presidente Barack Obama deixou isso claro, a diretoria do FBI, que fez aí o levantamento, fez a investigação, também deixou claro que não há nenhuma ligação entre o ataque e o grupo terrorista citado pelo criminoso aí, né? Que acabou também, claro, como você já sabe, sendo morto pela polícia porque ele havia reagido. Então, nesse caso, é importante você tomar cuidado. Eu só quero lembrar aqui, antes de fechar essa aula, que nos Estados Unidos, uma estatística feita pelo próprio FBI demonstra que, dos grupos minoritários, os gays são os que mais sofrem ataques de violência, tudo. A gente pensa que é só no Brasil, mas não. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, um gay, ele tem 2 vezes maior probabilidade de sofrer um ataque do que um negro ou um judeu. E em caso de muçulmanos, ele tem 4 vezes, o gay, né, ele é mais, 4 vezes mais. Ele pode sofrer um ataque de rejeição, de xenofobia, de outra coisa, do que um muçulmano. Então, esse levantamento feito, que inclusive hoje, na segunda-feira, saiu uma reportagem interessante na Folha de São Paulo,
mostra que em várias partes, né, do mundo, o caso da Rússia, um caso que o ano passado chamou muita atenção, a total rejeição que a sociedade russa tem sobre os gays, não é? Nos Estados Unidos, aonde o casamento foi aprovado, né, a união homoafetiva foi aprovada nos Estados, tem sim essa probabilidade de ataque. E claro que aqui no Brasil também nós temos aí N casos que são relatados pela imprensa de rejeição muito grande em relação a essa comunidade, que é considerada uma comunidade, uma minoria. Então, importante que você depois, claro, já deve ter lido, já deve ter feito aí um relatório bacaninha, uma pesquisa, mas também acrescente essa reportagem da Folha de São Paulo de hoje, que é importante, porque números e estatísticas, às vezes, uma organizadora acha bacana, legal, colocar numa prova, e para você que tem aí a preocupação com o Enem, né, a preocupação com o vestibular de peso, também é importante que dê uma olhada na reportagem. Beleza? E continuando então o nosso top atualidades. Brasil Política, Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Cunha. Então, por enquanto, é o Conselho de Ética que encaminhou então para a Câmara dos Deputados essa cassação, que já é uma novela já bem falada aqui pelo professor no Top Atualidades e sempre tem acompanhado, aí, sempre tem saído na imprensa brasileira essa também novela que tudo indica caminha para uma cassação, mas cuidado, porque a semana passada eu lembrei vocês aqui daquela bancada que é chamada Centrão, não é? O Centrão que hoje comanda aí o Congresso Nacional, formado perto de 218 deputados, sendo que a maioria deles é sim a favor da permanência do presidente afastado, não é, Eduardo Cunha, né, da sua cadeira ali no Congresso, organizando, né, presidindo tudo que seja feito. Então, vamos com calma, a gente vai ter que acompanhar, claro, porque eu, em particular, ainda acredito que é muito difícil a cassação de Eduardo Cunha, mas, quem sabe, não é? As coisas caminham aí para um final feliz para nós, cidadãos, e o senhor Eduardo Cunha ficará inelegível por muitos anos. Então, acompanha isso, porque é importante, claro, é por isso que estamos falando aqui. Então, está aí o Conselho de Ética, que aprovou o parecer pela cassação, como você já sabe, sendo que será necessário 257 votos dos 513 deputados, né? Uma tarefa bem difícil. Relação: corrupção e Conselho de Ética da Câmara. Sugestão de leitura: Cunha se diz inocente e afirma que vai recorrer ao CCJ. Brasil, Relações Exteriores. Capriles cobra Serra, né, de Serra a posição assertiva do Brasil sobre a Venezuela. Então nós temos aí o Henrique Capriles, que foi quem perdeu a eleição para o Hugo Chávez, isso lá atrás, né, lá em 2013, mas é importante sempre manter aí o foco, né, como eu peço aqui para vocês. Cuidado que esses nomes aí, eles não vão caducar tão já, né? O Henrique Capriles é considerado hoje o nome principal da oposição a Nicolás Maduro na Venezuela. E claro, ele está fazendo aí um tour, esteve na Argentina, no Paraguai, agora veio aqui com o Brasil, procurando apoio e exigindo, dentro das medidas possíveis, claro, uma posição mais dura do Brasil e dos países do Mercosul em relação à Venezuela. A Venezuela, que você já está aqui
careca de saber, de eu falar aqui para você como ela está. Ok? Então, segundo slide. Relação Itamaraty e Venezuela. Sugestão de leitura: saques na Venezuela deixam 2 mortos e 25 feridos. Mundo, França. Após a aprovação do parlamento, Hollande ratifica acordo climático. Então é o segundo país, não é, aí de peso. A França sediou a COP21 em dezembro do ano passado, considerada, então, até então, a mais importante, né, das COPs que foram feitas foi essa da França, em que, se você não está aí com a sua memória um pouco ruim, deve lembrar daquilo que eu falei, para que vocês tomassem cuidado sobre a questão de perdas e danos. Perdas e danos. Vai, anota isso direitinho, depois você vai pesquisar, tá? COP21, perdas e danos, vai saber direitinho o que é isso. Tem aí um conceito bacaninha sobre isso, por quê? Porque a COP21, esse ano de 2016, ainda vai aparecer muita coisa sobre ela e você não pode dar essa bobeira, ok? Então vamos lá. Relação ONU e Meio Ambiente. Sugestão de leitura: COP21. Vídeo explica em 2 minutos o que é a Conferência do Clima da ONU. Brasil, corrupção. Veja bombas reveladas pela delação de Sérgio Machado, que você está vendo aí a imagem, né? Nós temos aí algumas bombas interessantes. Temer pediu propina para a Chalita, políticos tentaram montar a operação para obstruir a Operação Lava Jato. Delator diz que o ministro do Turismo recebeu R$1,5 milhão e aí vai, né? Propina bancou campanha de Aécio, propina para cá, propina para lá, mas, segunda-feira, não é? O próprio delator já disse que o Michel Temer não é bem assim. Quer dizer, uma coisa é o cara vai lá, solta aí a tal da bomba e depois vai dizer que foi mal interpretado, que não é bem assim. Mas é claro, é sempre bom lembrar que essa questão de depoimento, de citados, tudo cabe a você ficar esperto e acompanhar tudo direitinho, não é? Relação política e CPI. Sugestão de leitura: Renan sinaliza a aliados que pretende aceitar pedido de impeachment de Janot. Vamos então à solução do desafio da semana passada, e para você que não sabe, não leu, então tá aí a questão, bonitinha para você dar uma olhada, e depois eu espero que você tenha escolhido a alternativa D de dado, não é? Humberto Eco, isso, Nome da Rosa, Pêndulo de Foucault. Então, inclusive, o Nome da Rosa virou um filme, né, estreado lá pelo Sean Connery, que era lá o monge que investigava a morte, né? Por que naquele mosteiro lá no interior da França, ali no finalzinho da Alta Idade Média, né? Havia aí um momento de transição nessa história bonita, né? Interessante. O livro sempre é mais rico do que o cinema, mas para quem não leu e mais para quem viu o filme sabe do que eu estou aqui tratando, que é o Nome da Rosa, que deixou Humberto Eco mais famoso do que ele já era. Ele que sempre foi lembrado aí no meio intelectual da Itália, ligado à historiografia, tudo à pesquisa, não é? Então, Humberto Eco, com esse livro, O Nome da Rosa, isso lá no comecinho dos anos 80, explodiu aí no mundo inteiro, ainda bem, porque é uma leitura de excelente qualidade, e a morte dele, claro, vai sim ser lembrada numa prova de atualidades. Isso depende também da organizadora, mas no caso do Humberto Eco,
e outros famosos aí, escritores que vão morrendo, você, estudante, você aí que vai prestar um concurso, sabe que não pode dar bobeira. Então, a letra D, Humberto Eco. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. De acordo com a Agência Brasil, após um ano de testes com mosquitos da dengue modificados em laboratório, foi ampliada a área de atuação do projeto no Rio de Janeiro. O bairro de Jurujuba, em Niterói, região metropolitana, tem recebido desde agosto milhares de ovos de Aedes aegypti, infectados com a bactéria Wolbachia, encontrada no meio ambiente capaz de impedir a transmissão da dengue pelo mosquito. A experiência faz parte do projeto Eliminar a Dengue, Desafio Brasil, que começou há cerca de um ano no bairro de Jubiacanga, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Neste bairro moram 3.000 pessoas. Conforme o projeto, foram liberados durante 4 meses aproximadamente 10.000 mosquitos modificados com a bactéria. Quem está desenvolvendo este projeto? Letra A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. B, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. C, a Fundação Oswaldo Cruz. Ou D, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, né, que foi de 14 a 20 de junho, esperando que seja útil, que seja muito bom aí para você, para sua leitura e para sua pesquisa, ok? Um abraço para todos, segunda-feira eu volto e mantenha o foco. Até lá.